Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal Dev Club. E agora, nesse exato momento, você vai aprender a fazer esse app de previsão do tempo, que tem uma IA integrada que faz uma sugestão de roupa ou outras coisas mais. A gente vai aprender como integrar o seu projeto com uma inteligência artificial e também funciona com comando de voz. Paris. Muito chique, né, galera? Então, já deixa o dedo no like. Editor, solta a vinheta e bora pro vídeo de hoje. O vídeo de hoje é um curso intensivo de HTML, CSS, JavaScript. Você vai aprender a como integrar uma API de uma inteligência artificial no seu projeto. Se você nem sabe o que é API, fica aqui que eu vou te explicar. E também a gente vai aprender como que você faz a sua aplicação, entender a voz e transcrever o texto. Ou seja, toda essa bagagem você pode usar para criar outros projetos, vender projetos e mostrar para um recrutador que você entende tudo sobre programação. Se você está começando na área, chegou no lugar certo, então já se inscreva no canal. E antes da gente ir para a tela do computador e fazer tudo, eu queria te falar que esse vídeo é graças à nossa super patrocinadora, a Hostinger. O melhor lugar para você hospedar suas aplicações, para você usar VPS para o seu N8N, para você automatizar tudo. A Hostinger tem solução para todo mundo. Quer construir seu site com inteligência artificial? A Hostinger também tem. Vou deixar o link aqui embaixo e no final da aula a gente coloca nosso site no ar. Combinado? Então bora lá botar a mão na massa. Vamos começar do zero absoluto e vamos explicando tudo tintim por tintim. Para começar, eu vou pegar o VS Code. O VS Code é o programa que a gente vai utilizar para codar. Aqui no canal, claro que tem vídeo de VS Code, mas é só entrar no Google, baixar o VS Code, instalar e bora começar. Começando do zero absoluto aqui no VS Code, a gente vai abrir uma pasta no nosso computador. Eu vou na minha área de trabalho, vou criar uma pasta chamada Previsão Dev Club, a melhor e maior escola de programação do Brasil, para quem quer começar do zero até o avançado. Abri aqui, beleza, beleza, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar um novo arquivo que vai ser o index.html. Interessante é que tudo que eu estou te mostrando aqui são práticas do mercado, que são práticas que você deve ter. Por exemplo, arquivo HTML principal é sempre o index.html. Eu trago a realidade do mercado aqui para você, tá? Então a gente vai fazer a estrutura do projeto, que é o HTML. Depois a gente vai ter os estilos para deixar tudo bonito com o CSS e a gente vai ter toda a parte de inteligência do projeto com o JavaScript, beleza? Lembrando que aqui no canal tem curso de HTML, curso de CSS, curso de JavaScript e curso de tudo que você quiser de programação, tá? Então depois se inscreva e dá uma fuçada aqui no canal, que toda semana tem conteúdo novo para você, beleza? Então vamos lá. Para começar aqui com HTML, eu vou digitar HTML. Quando eu digito HTML, aparece esse menu aqui e eu vou digitar a segunda opção, escolher a segunda opção, que é HTML 2.5, porque aí ele já cria a estrutura de um HTML moderno para nós, tá? Vamos colocar nosso idioma aqui, PT-BR. Aqui no title você pode colocar o título, eu vou chamar de Previsão Dev Club. E vamos fazer a estrutura do nosso site, tá? Então a gente vai precisar aqui, ó, na versão inicial, ele vai estar bem cru. A gente precisa de um input para digitar o texto. A gente precisa de um botão, que é o botão de microfone. E a gente precisa... Ele captou o que eu tô falando, então tá funcionando. E a gente também precisa aqui de um botão que é a lupa, tá certo? Então vamos lá. Eu vou criar uma div para colocar todo mundo, tá? Uma div grandona. Eu já vou colocando as tags e vou colocando classes também para a gente estilizar depois no CSS, beleza? Se você não sabe o que é classe, vai lá no curso de HTML e de CSS que eu explico tudo. Vou chamar de caixa maior. Eu vou fazer os nomes muito intuitivos, porque eu sei que vocês são iniciantes, então vou colocar aqui em português de uma forma bem intuitiva, tá? Vou colocar o nosso input, que é esse carinha aqui, ó, o input, onde a gente digita texto, tá? Então, esse aqui é o input. Eu posso colocar esse texto que fica aqui dentro, chama placeholder, então digite a cidade. E também vou colocar uma classe aqui para esse cara, para a gente estilizar ele, vou chamar de input cidade. Beleza? Será que funcionou? Eu utilizo uma ferramenta chamada Live Server. Então você clica aqui nos 4 pontinhos, Live Server, instala e ponto, acabou, para rodar nosso site. Lembrando que eu criei uma pasta lá na minha área de trabalho, aqui ó, Previsão Dev Club, ó, e fui criando os arquivos aqui. Tudo que o VS Code faz
tá aqui no meu computador. Então, eu poderia clicar aqui 2 vezes e abrir o meu site, ó. Tá aqui, ó, o meu input. Porém, entretanto, todavia, fica muito mais fácil eu ir direto aqui, ó, utilizando o Live Server, eu clico com o botão direito do mouse, Open with Live Server, e aí, ó, ele já abre para mim, ó, no meu input, tá certo? E esta pasta que ele criou, se quiser pode deletar, não é importante para nós, se quiser deixar, não vai fazer diferença. Além do input, eu tenho meus botões, né? Eu tenho o primeiro botão, que é o microfone, vou colocar aqui microfone. E tenho o segundo botão ali, que é a lupa. Beleza? Ok. Só que tem outro detalhe. Além desses 2 botões, depois quando eu escrevo o nome de uma cidade, ele vai colocar esses itens aqui para mim. Então, eu já vou deixar uma caixa pronta para a gente, lá dentro do JavaScript, colocar esses itens aqui dentro. Tá vendo? Eu estou usando uma IA aqui dentro do meu VS Code que ela vai completando tudo para mim. Eu uso algumas, que você pode usar também, que são gratuitas. Eu vou dar umas dicas de IAs para te ajudar aqui. Tem o Windsurf, tá? Pode instalar. Windsurf, só instalar, logar. Tem o Copilot. Aqui, ó. Tem o Copilot. Tem o Tray também. Então tem várias ferramentas de IA que você pode instalar aqui no seu VS Code e utilizar. Ela vai completando o código para você, vai dando algumas dicas. Você pode selecionar um texto, clica com o botão direito e aí você pergunta, por exemplo, ó, o try, perguntar aqui, ó, explicar código. O Windsurf, mesma coisa, ó, explicar código, tá certo? Então, são várias IAs para te ajudar ali no dia a dia, tá certo? Aqui, ó, o Copilot, gerar código, gerar documento. Então, tem muita coisa legal. Ok? Vou colocar uma classe aqui pra gente depois chamar essa caixa. Vou chamar de caixa média. Tá? Tô colocando nomes bem intuitivos. E aí nós temos nossos botões. Os nossos botões, eles têm a lupinha e o microfone, tá? Como que a gente pega essa lupa e esse microfone? Você pode ir no Google, escrever SVG... vou colocar aqui SVG lupa. Tem vários sites que vai ter os desenhos para você. Então, para você usar nesse projeto em outros, você tem vários sites. Por exemplo, esse Icons 8, já usei esse site aqui, ó. Tem vários e vários e vários. A nossa lupa, como que ela é? Ela é branquinha, ó. Deixa eu ver se ele deixa eu trocar a cor. Ó. Tem várias opções aqui, ó, que você pode chegar e baixar, ó. Tá vendo? Chegar aqui, baixar, clica com o botão direito, aqui, ó, clicar em baixar. E aí você pode ir buscando. Eu estou ensinando como que eu faço no meu processo natural. Ó, tem esse outro site aqui, ó, SVG, tá vendo? Aí você vai procurando. Eu já tinha baixado um, você baixa ali, pode procurar ali no Google, ver qual que te agrada mais. Eu baixei ali aquele... Eu não lembro qual site que eu baixei, tá? Pra ser bem sincero, mas eu vou arrastar pra cá pra mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Ó, esse preto aqui atrás no fundo pode ignorar, mas ó, é uma lupa branquinha. Eu vou deixar aqui embaixo, vai ser legal. Eu vou deixar essa lupa e esse microfone aqui embaixo, mas lembrando que você pode pesquisar, é até legal você aprender a pegar isso na internet. Vou colocar uma imagem aqui, SRC. Esse aqui é o botão da lupa, então eu coloco aqui, ó, ponto barra, IMG. Esse aqui é a lupa e esse aqui é o microfone. Então, IMG. Microfone, tá certo? E aí, para finalizar, a gente pode colocar classes aqui para facilitar a nossa vida. Eu vou chamar de botão, tá? A estilização dos dois vai ser igual, então eu vou fazer desta forma aqui, beleza? A nossa imagem, eu vou colocar aqui um alt, que é um texto alternativo. Esse aqui vai ser buscar, esse aqui vai ser, na verdade, esse é buscar, esse aqui é microfone. Beleza? Ok. A imagem eu vou colocar uma classe também. Vou colocar img-botão.
Vou copiar, colar aqui, tá? Se quiser colocar manualmente, pode colocar. O meu ficou com um chapéuzinho a mais. Beleza? Então temos o botão, dentro do botão temos a imagem, temos uma caixa vazia que a gente vai preencher depois, temos o input e todo mundo dentro de uma caixa maior, tá? Vou salvar aqui, vou atualizar e por enquanto tá assim, tá feio. Agora a gente vai para o CSS. Se você já fez meu curso de CSS, você sabe que o HTML ele se conecta ao CSS, só que ele não se conecta milagrosamente. Então a gente vai aqui, ó, dentro do head. O head são as configurações do nosso site. Tudo que é configuração fica dentro do head. Aqui dentro do head eu vou digitar link e vou escolher essa opção link CSS. Essa opção ele vai linkar o meu HTML com o meu CSS. Porém, eu tenho que ir aqui no href e colocar o nome do meu arquivo. No caso, é styles. Então eu vou aqui, ó, escrevo styles, tá? Se o seu CSS não estiver funcionando, provavelmente é que você errou o nome desse arquivo aqui, tá? Agora sim eles estão conectados e para testar eu vou escolher, por exemplo, o body e vou colocar um background color head. Salvei aqui e ficou tudo vermelho. Por que ficou tudo vermelho? Porque deu certo e eu coloquei o background no body. Talvez você esteja se perguntando, Rodolfo, mas são várias tags para gravar, tags HTML, tem os estilos CSS, como que eu gravo tudo isso? Olha só, eu vou quebrar seu galho. Eu fiz para meus alunos, mas eu vou te dar de presente. Eu criei um documento completo com as principais tags HTML, com as principais propriedades CSS. Olha só que documento legal, ele tem várias tecnologias, o HTML, CSS. Então, por exemplo, aqui no HTML, ele vai ter as principais tags HTML, o que cada uma faz, bonitinho e atualizado. Quer esse documento? Vou deixar o link aqui embaixo, depois você clica, depois você pega, tá certo? Vou deixar aqui embaixo o link para vocês. Combinado? 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 Então, bora continuar. Não tem mais desculpa para você pensar, eu não vou virar programador que eu tenho que gravar tudo. Não precisa gravar, meu amigo, não precisa gravar. Vamos lá, eu falei para vocês que eu sempre busco mostrar a realidade do mercado. Eu, Rodolfo Mori, não sei se você me conhece, mas eu trabalhei no BTG, trabalhei no Santander, trabalhei na Toro Investimentos, trabalhei para empresa exterior, hoje tenho minha própria empresa, já passei tempo dentro do Google, da Apple, da Microsoft, da Nvidia, empresas lá nos Estados Unidos. Então, eu sempre trago boas práticas do mercado. Não estou aqui para me exibir das empresas que eu passei. Eu era eletricista, eu ralei muito para de eletricista, com 20 e poucos anos, virar programador. E tudo que eu aprendi, eu trago para vocês. Então, tudo que eu trago aqui são boas práticas do mercado para você evoluir mais rápido, tá? Então, presta atenção, anota tudo para você ficar craque na programação. Aí, eu sempre começo meus projetos assim, ó. Margin 0, padding 0, box sizing como border box. Por que eu começo assim? O asterisco significa tudo, ou seja, ele vai aplicar tudo. Cada navegador tem uma configuração padrão de padding, de margem. Então, para não ter conflito, a gente zera tudo para começar do jeito certo. O que é o box sizing como border box? O box sizing é a forma como que a gente calcula as distâncias ali, por assim dizer. Forma mais simples de explicar. Então, o box sizing facilita a nossa vida. Imagina o seguinte, deixa eu pegar aqui um exemplo. Eu tenho aqui esta garrafa d'água. Se eu adiciono uma margem aqui, eu falei que essa garrafa tem 20 pixels. Se eu adiciono uma margem, a garrafa vai ter 20 pixels mais a margem, ou a margem está dentro do tamanho. Fica difícil de controlar, né? Com box sizing, a garrafa sempre vai ter 20 pixels. Eu colocando padding, eu colocando margem, ela sempre vai ter 20 pixels, tá? Por isso que a gente coloca o box sizing com border box. É mais fácil de você lidar ali com os tamanhos, por assim dizer, tá? Vamos começar então com o body. Para o body, a gente vai utilizar um site que vai nos ajudar com essas imagens de fundo. Tá vendo essas imagens que ficam aqui no fundo? Cada vez que eu atualizo, ele troca essa imagem. Isso aqui eu acho muito legal. Para fazer isso, a gente está utilizando um site chamado Loading Flickr. Loading Flickr, Placeholder Images. E esse Loading Flickr, ele tem uma opção de random. Cadê aqui? Random. Eu esqueci como escreve random. É com N? Não sei, não lembro, mas ele tem uma opção de random que eu uso, que eu já vou mostrar aqui para vocês. Não está na documentação, mas eu mostro. Deixa eu pegar o link aqui. Basicamente, como que funciona? Você vai lá nesse site, Loading Flickr, e aí aqui no site, ó, ele tem uma opção, deixa eu mostrar para vocês, que
Deixa eu ver se ele vai mostrar aqui. Cara, a documentação dele, eu não lembro onde está isso na documentação. Eu gosto de mostrar a documentação, mas enfim. Eu já usei muito, então eu vou te explicar como funciona. Você coloca esse endereço aqui, ó, lorenflickr.com. Aí aqui você vai colocar o tamanho da imagem que você quer. E aqui você vai colocar os temas. Eu coloquei natureza e landscape. Ok, coloquei 2 categorias. E aí, basicamente, ele vai gerar imagem, ele vai trazer imagens aleatórias com esses temas e nesse tamanho, tá? Então, se você pegar isso aqui, ó, esse link. Vou deixar esse link aqui embaixo para vocês também, tá? Então, se você pega esse link, tá vendo, ó? Toda vez que eu abro esse link, ele vai trazer imagens aleatórias de natureza para mim. Então, eu acho sensacional, sensational. Facilita bastante a nossa vida, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um cara chamado background image. Aí a gente escreve assim, ó, URL, e dentro dessa URL a gente coloca aspas duplas e coloca esse endereço aqui, ó. Eu vou deixar aqui embaixo, mas você pode copiar aqui, ó, lorenflickr.com/1600/900/nature, landscape, tá? Aí eu vou salvar, vou voltar aqui e vou atualizar, e aí ele já está colocando uma imagem de fundo para nós, tá? Calma que a gente vai ajeitar. Lembrando que tem curso de CSS aqui no canal, se você não entende nada de CSS, assiste o curso. Beleza, vamos colocar algumas configurações, eu vou colocar o background size como cover, para ele cobrir todo o espaço que ele tem disponível, um background position como center, para deixar sempre ao centro, e um background repeat, no repeat. Eu não quero que ele fique repetindo a imagem, tá? A imagem tem que cobrir a tela toda. Beleza? Pô, Rodolfo, não tá cobrindo a tela toda, tá ficando cortado. Sim. Por que tá cortado? Porque o meu body, ele não ocupa a tela inteira. Eu até vou contar uma história para vocês. A história é a história de um menino que ele tentou virar programador, só que ele entrava aqui no canal, não se inscrevia, não clicava no sininho e não dava o like. Aí ele não conseguiu virar programador. Então, já clica no sininho para ser lembrado dos vídeos, já dá o like e já se inscreva. Mas a história real é o seguinte. Quando eu virei programador, no meu segundo emprego, olha só, a gente demora às vezes para aprender algumas coisas. No meu segundo emprego, eu me peguei um dia e aconteceu exatamente isso. A imagem não ficava e eu, cara, mas eu coloquei a imagem aqui, ó. Por que a imagem não fica, não está ocupando a tela toda? E aí eu aprendi uma coisa. Você precisa definir o height. Ou seja, você tem que falar para o body ocupar a tela toda. Senão, ele não ocupa. O body, ele fica dentro do HTML. Ó. Eu tenho HTML, eu tenho o head e eu tenho o body aqui. Ó. Eu tenho o head e eu tenho o body dentro do HTML. Só que ele não vai ocupar toda a tela sozinho, você precisa falar para ele fazer isso. E aí, o que você vai lá e faz? Você coloca o height, que é a altura, 100%. Pronto. Height 100%, voltou aqui. Oh, mas que raios? Por que ele não está ainda ocupando? Isso aqui não funciona, tá? Não funciona nesse contexto aqui, tá? Se a gente tivesse essa div aqui, se eu colocar 100%, ela vai ocupar 100% do body, mas o body não vai ocupar 100% da tela. Para você obrigar o body a ocupar toda a tela, você usa o height sem VH. O que é o VH? O VH é o view height. O que é o view height? Basicamente é a tela que você está enxergando. O view height basicamente é você dividir sua tela em 100 pedacinhos. Então, 10 view height é 10% da tela. 100 view height é a tela inteira, tá certo? E aí, isso aqui sim funciona. Agora sim ele ocupou toda a tela. Beleza? Ok. Eu apanhei para aprender isso e eu estou te ensinando de graça. Agora sim, ele ocupou todo o nosso view height. Como nossa tela vai ocupar só esse espaço, eu não quero scroll, a gente pode colocar o height em 100 view height. Se você acha que sua tela vai crescer muito, você coloca min height 100 view height. Qual que é a diferença do height para o min height? O height é o tamanho sem VH, então ele vai travar em 100 VH. O min height é o tamanho mínimo. Então, o tamanho mínimo vai ser 100 VH, mas conforme a tela vai crescendo, ele vai dando mais espaço para a tela, tá? Para nós agora não vai fazer tanta diferença um ou outro. Eu vou para o outro lado para não atrapalhar vocês. Beleza? Ok? O edit eu vou colocar de 100%, sem VW, tá? Sem VW é a mesma coisa, só que na
horizontal. Vou colocar o Display Flex. O Display Flex vai nos ajudar a alinhar esse cara aqui, ó. Então eu vou colocar o Display Flex e não aconteceu nada, beleza. Só que aí eu vou colocar o Align Items como Center e o Justify Content... Opa! Justify Content como Center. O que esses caras fazem? Quando eu coloco o Display Flex, ele habilita algumas propriedades que eu posso usar. Aqui no canal tem o Display Flex. O Align Items e o Justify Content são algumas dessas propriedades. E aí quando eu dou o Display Flex, Align Items, Center e Justify Content como Center também, ele vai alinhar na horizontal e na vertical e aí vai ficar, ó, bem no centro da tela. Beleza? Não gostei dessa imagem. Troca, próximo. Eu acho que pro body é só isso. Continuando, vamos pegar o caixa maior aqui, ó. Vou pegar o caixa maior. Vou colocar um background color nesse cara, um RGBA, que vai ser um preto quase, bem preto. Só que a gente vai adicionar uma opacidade nele. O que é opacidade? A gente vai... Aqui é 3 só. Tô colocando 4. A gente vai adicionar... Opacidade é a transparência dele. Eu vou adicionar uma opacidade de 0.9. Aí ele não vai ficar 100% preto. Ué, Rodolfo, mas ele tá pequenininho ainda. Calma, vamos aumentar o width dele. Vou colocar o width de 95%. Acho que eu coloquei... vou fazer o seguinte. Vou colocar um 450. Tá? Beleza. O que mais que a gente vai fazer? Vou colocar um padding, que ele tá muito apertado ali, 20 pixels. Legal. Vou dar um border radius de uns 10 pixels, eu acho que tá bom. Se quiser colocar mais aí, vai do seu critério. Vou colocar mais aqui, vou colocar 20. Deixar a bordinha arredondada, tá? Se não pegou seus materiais de apoio, pega aqui embaixo. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você. E tá ficando legal. Agora a gente vai pro próximo. Agora é o input cidade. Lembrando que se você tá meio perdido, não entendeu alguma coisa que eu fiz, assiste lá nossos outros cursos que eu dou uma base completa, tá? Border não, eu não quero borda aqui no meu... Não quero. Esse texto azul também, ó, eu também não gosto dele, tá vendo? Quando você clica fica azul, isso chama outline. Então é o outline como nome. Beleza? Border radius também, vamos adicionar um border radius nesse cara aqui de 20 pixels. Vou adicionar um padding de 10 pixels para ele dar uma crescidinha. Vou adicionar um background color. Deixa eu pegar a cor que a gente vai usar aqui, pegar na minha colinha, tá? Copia aí. Vou usar essa cor aqui. Vou colocar a cor do texto, que vai ser FFF, que é o famoso branco. E o width dele, vou colocar aqui um font size de 20 pixels. E vou ensinar um truque para vocês. O width dele, eu vou fazer um cálculo. Então eu coloco calc. O que é o calc? O calc eu posso fazer cálculo aqui. Por exemplo, ó, ocupa todo o espaço disponível menos 100 pixels. Então ele vai fazer um cálculo aqui para mim. Todo espaço disponível menos 100 pixels. Mas eu quero maior. Então, todo o espaço disponível é menos... não, acho que 100 pixels acho que já tá bom. Deixa eu ver como ficou esse. Eu acho que, por enquanto, esse aqui tá bom. O border radius dele, que eu acho que não ficou igual. Deixa eu ver, border radius 20 pixels, border radius... Vou colocar 15 pixels nesse cara. Deixa eu ver. Eu acho que ficou melhor. Talvez um pouquinho mais, 10. Eu acho que ficou legal. Agora, vamos lá para os botões. Os nossos botões chama botão. Vou pegar aqui a classe. Ponto. Botão. Nosso button aqui, o que a gente vai fazer? Vou colocar um padding para ele ficar marzinho. Vamos aumentar nosso button. Lembrando que a imagem fica dentro dele, né? Então a gente vai tirar a borda dele também para desaparecer. O nosso background color desse botão, ele vai ser diferenciado também. Deixa eu pegar aqui o background color. Vai ser essa cor, acho que é a mesma do input, tá? Ó, mesma cor do input. Vamos colocar um border radius, colocar 50%, que ele fica redondinho, ó. Ficou redondinho. Vou colocar um margin left de uns 10 pixels para ele não ficar grudado, ó. Então um pouco menos. Aqui um margin left.
Vou jogar ele para o lado, então a gente vai usar um float right. O float right vai fazer ele ir todo ali para direita, direita. Depois a gente aumenta, acho que a gente vai ter que aumentar esse input. Depois a gente mexe no input. Mas eu quero esses carinhas aqui, ó, deste lado ali, certo? Vou mexer ali na imagem também. IMG botão. Lembrando que a imagem fica ali dentro dele. Vamos só dar uma redimensionada nela, coisa pouca mesmo, para ele poder ficar bonitinho. Bem que eu vou fazer só um negócio aqui antes, que eu acho que talvez resolva o nosso problema sem ter que mexer na imagem. Vou dar um display flex, align items center, justify content center. Mesma coisa que a gente aprendeu anteriormente. Display flex, alinhar na vertical e na horizontal. Deixa eu ver. Já resolveu, ó. Porque ele estava meio achatadinho, agora ele ficou bom. Não vou nem precisar da classe. O que eu vou fazer agora é colocar um hover. Quando eu passar o mouse em cima, eu quero que ele dê uma mudadinha para eu perceber que o mouse realmente está ali. Vou trocar a cor de fundo. Então vou pegar aqui na minha colinha uma cor de fundo bonitona. E vou também mudar ali o tamanho dele. O transform scale. O scale vai trocar, por assim dizer, a escala, né? Então ele vai dar uma crescidinha, 1.1, ó. Tá vendo? E aí tá meio tosco. Aí que a gente pode fazer? Duas coisas. O cursor como pointer, para ficar a mãozinha. E eu vou colocar uma transição. Vou colocar aqui um transition, sei lá, 0.4 segundos. Porque aí ele vai demorar 0.4 segundos para aplicar, ó. Aí fica bem mais... Acho que eu vou colocar até um scale 1.2, deixa eu ver como fica. Ficou bem legal, hein? Ficou show de boela. Cara, tá bem bonito. Tem mais coisa pra gente fazer, mas, entretanto, todavia, vamos para o JavaScript, aí depois a gente termina aqui o CSS. Mas, cara, fala a verdade. Você tá navegando na internet, você entra aqui, olha que clean. Meu, isso aqui impressiona no currículo, tá? Isso aqui impressiona no portfólio. Agora, a gente precisa ir para o JavaScript. Para ir para o JavaScript, a gente precisa conectar o HTML com o JavaScript, tá? Lá no final do body, eu vou criar uma tag chamada script, dessa forma. Essa tag script, eu preciso falar aonde está meu JavaScript, que no caso é esse arquivo scripts. Então, eu vou dar um src e vou colocar o nome do meu arquivo ali, scripts, tá? Dessa forma, eu conecto esse HTML com o JavaScript, tá? E aí, sempre que a gente fala de JavaScript, qualquer linguagem de programação, os iniciantes, a gente fala do quê? Os iniciantes, você sempre fala assim, lógica de programação. Por que lógica de programação? Meu cedilha aqui não funciona. Lógica de programação. Você tem que ficar bom de lógica, para você conseguir emprego, você tem que ficar bom de lógica. O que é ser bom de lógica? Basicamente, é você bater o olho no que precisa ser feito e você criar os passos lógicos para fazer isso. Como que fica bom de lógica? Bem, treinando, fazendo projetos. Então vamos junto analisar o nosso projeto e criar a lógica de programação dele. Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo do projeto? O primeiro passo do projeto, o cliente digitou aqui, a pessoa digitou aqui a cidade. A gente precisa saber quando que esse botão foi clicado para eu pegar isso aqui que está no input, ir no servidor, buscar os dados, colocar os dados na tela. Então, vamos lá criar a lógica de programação. Isso que a gente vai fazer também, a gente chama de algoritmo. O que é algoritmo? Algoritmo é uma palavra muito feia. Quando você ouve algoritmo, você pensa que é algo muito complexo, mas algoritmo é uma receita de bolo. Algoritmo é um passo a passo para fazer qualquer coisa. Então, se você quer ensinar alguém a escovar os dentes e você fizer um passo a passo, isso é um algoritmo de como escovar os dentes. Na programação, a gente usa muito essa palavra algoritmo, que é o passo a passo para fazer algo. E quando você fica bom de criar esse passo a passo, criar esse algoritmo, você fica bom de lógica de programação. Então, a primeira coisa é a gente descobrir quando o botão foi clicado, correto? Então, a primeira coisa que eu preciso é descobrir quando o botão foi clicado. Quando eu descobrir que o botão foi clicado, eu preciso fazer o quê? Pegar o nome da cidade no input. Então, eu descobri que o cliente clicou no botão, eu faço o quê? Pego o nome da cidade. Aí, o que eu preciso fazer?
preciso enviar a cidade para o servidor. Não é? O servidor vai me dar a previsão do tempo. Aí, quando o servidor responder, eu preciso pegar a resposta e colocar na tela. Beleza? Então, essa aqui é a primeira parte. Além disso, nós temos outra coisa. A gente tem aqui o fluxo de quê? De voz. Então, eu preciso pegar o texto e enviar para o servidor. Vai ser bem parecido. Então, aqui é o fluxo básico. Aí eu vou ter o fluxo de voz. Qual que é o fluxo de voz? Eu preciso também, mesma coisa, descobrir quando o botão foi clicado. Beleza, quando o botão foi clicado, o que eu preciso? Começar a ouvir e pegar a transcrição do áudio. Com a transcrição do áudio, o que eu faço? Enviar transcrição para o servidor. Preciso enviar a transcrição para o servidor. E aí, o que eu faço? Pegar a resposta e colocar na tela. Boa! E por último, eu tenho ali o fluxo da IA. O que eu preciso fazer? Bem, basicamente, eu preciso pegar os dados da cidade. O que eu faço com esses dados? Eu peguei que a cidade é Paris, e Paris está 11 graus e está com a umidade 71%. Eu preciso enviar dados para a IA. E depois que ela responder, colocar os dados na tela. Beleza? Ok? Então, olha só, para a nossa aplicação ficar pronta, eu preciso cumprir todos esses requisitos. Então, eu criei aqui o passo a passo. Esse aqui é o passo 1, esse aqui é o passo 2, é o passo 3, é o passo 4, depois eu faço esse aqui é o 5 e assim por diante. Então, isso é a lógica de programação. Como que você vai se tornar um bom programador? Aprendendo a fazer isso. Mas a IA vai substituir os programadores. Besteira. Programador que é bom de lógica nunca vai ser substituído, cara. Nunca. Essa cabeça pensante, esse jeito de pensar é muito raro. Então, assista aqui os vídeos do projeto, pegue o meu jeito de pensar, modele o Rodolfo e faça igual. É assim que a gente aprende algo. Pega alguém que já sabe fazer e faz igual, até você aprender a fazer sozinho. Aqui no canal tem vários projetos, inclusive clica aqui no sininho, porque toda segunda-feira à noite a gente tem lives, e aí as lives vão te ajudar, tá? Então vamos lá, primeiro passo, descobrir quando o botão foi clicado. Essa é a nossa primeira missão. Como que a gente vai fazer isso? Então, descobrir quando o botão foi clicado. Primeira coisa é, que botão que eu preciso descobrir? Bem, o primeiro botão que a gente vai descobrir, eu vou até inverter a ordem dos dois. Eu vou inverter aqui, não faz diferença, mas eu vou inverter. Primeiro, eu quero descobrir o botão de lupa. O que eu vou fazer? Bem, uma coisa que a gente usa muito aqui são funções, tá? Se o JavaScript tivesse o rei do JavaScript, o rei do JavaScript é funções. Funções a gente usa o tempo todo. Então, se você não é bom de funções, corre aqui no canal, tem vídeo sobre funções. Você tem que dominar isso aqui. Tem que dominar. Eu apanhei muito para funções no começo, apanhei demais. Por isso que eu fiz vários vídeos, tem uns 3, 4 vídeos aqui meu no canal, explicando de uma forma bem simples. Então, vamos criar uma função. Função é um pedaço de código que é chamado, que executa quando a gente chama. Então, quando a gente clicar no botão, a gente vai chamar a função. Eu vou ter essa função chamada cliquei no botão. Cara, coloquei um nome bem específico. Então, função, cliquei no botão, é assim que faz uma função. E aí, quando eu clicar no botão, essa função ela vai ser chamada e, sei lá, vou colocar um alerta na tela. Olá, fui clicado. Beleza? E aí, como que eu chamo essa função quando eu clico no botão? É bem simples. Eu pego o nome dessa função, vou lá no meu botão, e aqui no botão, ó, na tag de abertura, tem um cara chamado on. Tem vários on. On blur, on click, on change. Então, on basicamente, ele prevê um evento. Prevê não, ele vai acontecer quando o evento. Então, quando eu focar, quando tiver um erro, quando eu clicar, quando eu alguma coisa, ele vai chamar. No meu caso, eu quero on click. Por quê? Quando eu clicar nesse botão, eu quero chamar a função cliquei no botão. Muito simples. Eu tenho um botão. Quando eu clicar nesse botão, ele chama a função cliquei no botão. Eu vou salvar aqui, tá certo? Eu vou salvar aqui, vou salvar aqui também, e aí quando eu clicar no botão, ele vai chamar aqui e vai mostrar meu alerta na tela. Vamos lá, cliquei no botão e voilá. Nossa, que imagem bonita, né? Caraca, que imagem bonita.
meu chegado. Ó, eu vou até salvar essa imagem. Deixa eu ver se eu... inspecionar. Cara, eu gostei dessa imagem. Ela ficou aqui no body, né? Não sei se eu consigo pegar essa imagem específica. Cara, que imagem bonita. Podia vir aqui, ó. Vamos ver se eu consigo acertá-lo. Não tô com sorte. Enfim. Deixa quieto. Ele não vai deixar eu salvar. Mas, enfim. Opa. Vamos continuar. Depois eu pego outra imagem. Mas o ponto é, cliquei no botão, então eu já consegui descobrir quando o botão foi clicado. Então, beleza. Então eu já descobrir quando o botão foi clicado, eu já descobri. Como que eu fiz isso? Fui no botão, onClick, cliquei no botão e ele chama essa função. Beleza, já descobri isso. Agora eu preciso pegar o nome no input. Quem que é o input? O input é esse cara aqui, ó. Ele tem uma classe chamada input cidade. Aí eu tenho algumas ferramentas que eu uso para pegar alguma coisa. Eu vou deletar esse alert. E aí a gente cria uma variável, tá? Vou chamar de cidade. Dentro dessa variável eu vou guardar o valor do input. Como que eu faço? Bem, eu vou lá no HTML. Então, toda vez que eu estou no JavaScript eu quero ir pegar alguma coisa no HTML, eu uso document. Document significa o HTML, é igual a HTML. Só que aqui no JavaScript a gente chama de document. Então, eu vou lá no HTML, aí eu vou usar o carry selector. O carry selector é uma ferramenta para selecionar, pegar alguma coisa no HTML. Então, eu vou no HTML e vou usar um seletor. Aí eu preciso falar para esse seletor quem eu quero buscar. Esse alguém que eu quero é uma classe. Toda vez que eu quero alguma coisa com classe, eu coloco um ponto e falo que essa classe ela é o input cidade. Combinado, combinado, combinado? Aí eu vou dar um console.log para a gente enxergar se deu certo. Então eu cliquei no botão, ele vai pegar a cidade e vamos ver se deu certo. Para ver o que está no console é muito fácil. Você clica com o botão direito do mouse, inspecionar, e aí vai ter esse campo aqui, ó, chamado console, tá? Então, eu vou digitar aqui uma cidade, vou digitar aqui Paris, a cidade que você vai quando você virar programador. Eu, Rodolfo, fui para Paris quando virei programador, então vá para Paris também. Cliquei aqui, só que a gente tem um problema, ó. Tá vendo que ele tá trazendo o input todo? Eu não quero input todo, eu quero só o valor dele. Para isso, a gente coloca aqui no final, ó, ponto .value, ó. Ponto .value, porque o value, o value, aí ele vai trazer para mim, ó, só o valor que está no input, ó. Agora deu certo, ó. Roma. Beleza. Opa, então estamos avançando. E é assim que você fica bom na programação. Não tenta fazer tudo, vai passo a passo. Beleza. Peguei o input. Agora eu preciso enviar a cidade para o servidor. Putz, vamos lá. Como que eu faço isso? A gente vai utilizar um servidor que é gratuito chamado OpenWeather. Ó, você vai no Google e pesquisa aqui, ó, openweathermap.org, tá? O OpenWeather é um serviço de previsão do tempo gratuito. O que você vai fazer para usar? Por mais que seja gratuito, você precisa criar uma conta, tá? Você precisa criar uma conta, beleza? Como que você faz para criar uma conta? É simples. Você vai aqui em Sign In e aí vai ter aqui, ó, Create an Account, tá? Aí, ponto importante, presta muita atenção. Não vai funcionar se você não confirmar sua conta. Então, você vai colocar ali seu e-mail, vai criar uma senha, e aí ele vai enviar para o seu e-mail, cuidado para ver se não caiu no spam, uma confirmação para você habilitar a sua conta. Enquanto você não habilitar a sua conta, não vai funcionar. Então, beleza, eu já criei meu cadastro, deixa eu logar aqui. Deixa eu logar. Beleza. Eu loguei aqui, tá logado, eu já confirmei minha conta, não esqueça de confirmar sua conta. Aí, vai ter essa parte aqui chamado, eu acho que é aqui, API. Essa parte de API é importante, tá? Aqui tem toda a documentação de como a gente usa o OpenWeather, tá? Tudo aqui na documentação, mas o mais importante para nós vai estar, acho que você clica aqui, ó, My API Keys, tá vendo? Você clica na sua conta, ó, My API Keys, tá? De graça, tá? Aí, você precisa criar uma API Key. Eu já tenho a minha, ó. Eu já criei e ela já está ativa, ó. Você tem que deixar ela ativa aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ativa. Tanana, 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 tá? Você pode criar a sua, pode dar um nome para ela, tá?
Perfeito? Eu já tenho a minha, já está criada. Você cria a sua, eu vou copiar essa chave aqui. Então, vamos copiar essa chave. Vou criar uma variável aqui chamada chave e vou guardar essa chave aqui dentro, beleza? Você vai fazer isso com a sua chave. Você vai criar a sua chave, vai pegar esse código, copiar e vai salvar aqui. A gente vai precisar dessa chave para acessar o servidor. Perfeito? E aí, tudo que eu acessar do servidor, eu preciso guardar em algum lugar. Então, eu vou criar uma variável chamada resposta servidor. E aí, eu preciso ir até o servidor. Para ir para o servidor, a gente tem uma ferramenta chamada fetch. O fetch, no JavaScript, é uma ferramenta que serve para a gente ir no servidor e buscar informações. E aí, para o fetch, eu preciso dar para ele o endereço do meu servidor, tá? Preciso dar o endereço do meu servidor. Para isso, a gente vai colocar o endereço do OpenWeather. Então, vamos lá pegar lá no site. E vamos lá, eu não pego nada da minha cabeça. Se você for aqui em API, vai ter toda a documentação do OpenWeather, tá? O que a gente quer é isso aqui, ó, Current Weather Data. Current Weather Data é a previsão do tempo corrente, de agora, tá? Então, você pode clicar com o botão direito do mouse e traduzir para o português, se você não souber, ó, dados meteorológicos atuais, beleza? Eu vou clicar aqui na documentação, e aqui na documentação ele vai ensinar, ó, como que eu busco os dados. Porém, ele está ensinando a buscar com latitude e longitude. Eu não sei latitude e longitude, eu quero buscar por cidade. Se você for descendo, ele ensina também você fazer por cidade. Eu vou dar um Ctrl F, escrever city, para ver aqui, ó. Deixa eu ver onde é. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui tem outras opções, ó. Eu quero essa opção aqui, ó, que eu vou colocar o city name, o nome da cidade, mais a minha chave, e ele vai trazer os dados para mim. Então, vamos lá. Eu quero essa opção. Eu vou copiar aqui, ó, copiar. E aí, o que eu preciso? O fetch. Eu vou colocar aqui, ó, só para você enxergar, depois a gente coloca ali dentro do fetch, tá? O que a gente precisa? Eu preciso mandar para o fetch esse endereço, só que aqui, ó, eu preciso colocar o nome da cidade e preciso colocar também a minha chave que está aqui. Como que eu faço isso? Ó, se quiser colocar a chave aqui dentro também pode colocar. Não tem problema, beleza? Ok? Então, eu preciso colocar a chave e a cidade. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma terceira variável aqui, acho que vai ficar mais fácil para você que é iniciante, chamado endereço, que é o endereço lá do OpenWeather. Eu vou colar aqui esse endereço, então. Cadê? Vou colar esse endereço. Eu vou deletar aqui e vou pegar de novo lá no site para você ver. Então, procura aí esse endereço da cidade. Copiei aqui e colei aqui, tá? E você que é programador, tá virando um programador, você tem que aprender a ir lá, pegar a documentação, ler, traduz, enfim. Pede pro GPT te ajudar. Você pode chegar aqui e pedir ajuda pro ChatGPT ou para alguma outra IA. Por exemplo, os meus alunos, a gente tem aqui a nossa área, e aí eu criei várias IAs para ele, mas você também pode utilizar outras IAs como o ChatGPT. Aqui meus alunos têm o Clube Agents. E aqui dentro do Clube Agents, eu criei várias IAs focadas em cada tecnologia. Por exemplo, o JavaScript. Eu posso perguntar para ela, olha, quero ajuda para fazer uma chamada para a API do OpenWeather. Como eu faço para buscar dados do tempo de hoje com apenas o nome da cidade e a API? Então eu pergunto para ele da forma que você quiser escrever e aí a IA vai te ajudando. E se você não entender algo, você vai falar assim, mas como que faz? Ó, tá vendo que legal? Ela colocou aqui para mim, ó, OpenWeather, City, API, bibibi, bobobó, como você pode fazer? URL, você pega aqui a URL, você monta a URL, aí você coloca aqui, aí o fetch vai devolver a resposta, legal, aí depois você coloca na tela, a IA te ensina tudo, tá? A IA serve para te ajudar. E se você não é meu aluno ainda, você tá ficando louco, porque poder estudar nessa plataforma cheio de IAs bonitona, tem que ser maluco. Inclusive, eu vou te dar uma oportunidade. Se você quiser aprender como você se torna um programador, quiser entender um pouco sobre o meu ecossistema, eu tô te dando a oportunidade de conversar com um dos meus consultores especialistas em tecnologia e transição de carreira. Aqui embaixo vai ter um formulário, você clica no formulário, coloca seus dados,
que alguém da minha equipe vai te dar 1 horinha para conversar, para explicar sobre tecnologia, sobre transição de carreira, sobre o Dev Club e tudo mais. Você não vai pagar nada, tá? Para participar dessa call, para tirar todas as suas dúvidas, o link tá aqui embaixo, beleza? Então, como que a gente vai fazer aqui? Você já viu que é só pesquisar. A gente precisa substituir esse city name e o API. Aqui a gente tem um cara que chama... ele chama template strings. O que é o template strings? Esqueci como chama, é crase que chama. Galera, comenta aqui embaixo. Isso aqui chama crase? Comenta aqui embaixo. De verdade, comenta aqui, eu não lembro o nome. O que você vai fazer? Você vai colocar essa crase aqui, o template string, ó, no começo e no final, no lugar das aspas duplas. O que acontece quando você faz isso? Agora eu tenho um superpoder de poder colocar essas variáveis aqui dentro. Então, no lugar de city name, eu vou deletar, ó, city name aqui, ó. E aí, no lugar, eu vou colocar $bigodinhos. O que é o $bigodinhos? Aqui dentro, eu posso colocar uma variável. Então, aqui eu vou colocar a variável cidade. Então, agora, aqui no lugar, ele vai colocar, ele vai montar, no lugar disso aqui, ele vai colocar o texto que ele pegar lá do input. E aqui na API que eu faço a mesma coisa. Eu coloco os bigodinhos e coloco ali a minha chave. Ou seja, agora ele está montando a URL bonitinha. Eu vou pegar essa URL e vou colocar aqui no fetch. Pronto. Agora o que está acontecendo? Ele vai lá no servidor, ele vai trazer os dados e vai guardar aqui na resposta do servidor. Mas temos 2 pontos importantes aqui. O primeiro, você precisa avisar o JavaScript que você vai até o servidor. E segundo, você precisa traduzir a resposta do servidor. Como assim, Rodolfo? Primeiro ponto. Quando eu uso fetch, eu estou saindo do meu código, estou indo lá no servidor buscar dados. Eu não sei quanto tempo isso leva. Se demora 1 segundo, se demora 3, 4. Então eu preciso pedir para o JavaScript esperar essa resposta chegar. Para isso a gente usa o await. O await em inglês é espere, tá? Então ele vai esperar essa resposta vir. Tá, mas por que está vermelho? Porque toda vez que eu peço para o JavaScript esperar, toda vez que eu uso o await, eu preciso avisar a função que isso vai acontecer. E para isso eu coloco o async aqui na frente. Então async e await, eles andam juntos. Isso aqui a gente chama de promises. Promises traduzindo é promessas. Por quê? Ele está me prometendo que vai voltar. Então eu preciso avisar que isso aqui é uma promessa. Tá? Então a gente coloca o await aqui e o async. Isso aqui é obrigatório. Segundo, ele vai trazer a resposta, mas ele vai trazer num formato que é um formato que eu não quero. Quer ver? Ó? Vou colocar aqui um console.log e vamos ver a resposta do servidor. Eu vou salvar. Se a gente fez tudo certo, é para trazer a resposta. Vou escrever Roma, vou pedir para pesquisar e ele trouxe a resposta. Mas está tudo bagunçado, ó. Ó, tá vendo? Cadê a resposta? Não tem. Ele não trouxe no formato que eu quero. Então a gente precisa traduzir essa resposta, deixar num formato mais amigável. Eu vou criar outra variável, vou chamar de dados, sei lá, vou chamar dados JSON. Por quê? JSON é o formato que a gente precisa, tá? JSON é o formato que a gente precisa. JSON significa JavaScript Object Notation. Tá? Basicamente é um formato que o JavaScript entende ali e que a gente vai conseguir utilizar. Como que eu transformo para JSON? Eu vou usar o await também, eu preciso usar o await aqui. Eu vou pegar a resposta do servidor, .json, dessa forma aqui. Aí ele vai traduzir para mim. Agora sim, ó, você vai ver que os dados vão chegar no formato que eu quero. Eu vou colocar aqui Roma, vou traduzir, vou pedir para ele. Agora, ó, os dados vieram, ó, tá vendo? Ó? Eu sei que está em inglês, mas ó, latitude, longitude de Roma, a temperatura, ó, feels like é temperatura, como que chama? Sensação térmica, temperatura máxima. Só que, Rodolfo, 267 graus é que isso aqui está em Fahrenheit. Vamos passar para graus Celsius. Para isso, a gente precisa adicionar aqui algumas configurações. Lá no Open Weather, ele mostra essas configurações, que a gente precisa adicionar a unidade, tá? Que no nosso caso é a unidade métrica. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos ver se ele tem um exemplo aqui. Aí ele não tem, mas eu vou mostrar para vocês. Basicamente, toda vez que eu quero colocar uma outra informação, eu coloco o e-comercial. Aí ele ensinou ali que é units, que eu preciso colocar aqui units.
e a nossa é metric, tá? Como que você sabe que é metric, Rodolfo? Porque aqui o sistema Brasil, Europa é metrics, tá? Aí eu coloco units igual a metric. Beleza, beleza, beleza? E aí a gente pode colocar o lang também, que é a língua. Ó, lang, tá vendo? Aí eu coloco a mesma coisa. E comercial, lang igual a, o nosso é pt underline br. Ué, não é traço br? Aqui ele coloca dessa forma, ó. Se você clicar aqui em learn more, tem todas as informações, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele dá a listinha dos países. E o nosso, ó, ele fala que é pt underline br. Então veja só que eu não tiro nada da minha cabeça. Tudo tem na documentação e você pode perguntar para IA. Agora, quando eu pesquisar, você vai ver que ele não fica 100% em português, tá? Não se iluda, mas uma coisa ou outra ele traduz. Cadê, ó? Ó, tá vendo, ó? Nevasca, já tá em português, ó. Uma coisa ou outra ele traduz, ó, névoa, tá certo? E também agora tá em graus Celsius, ó. Ó. Meu Deus do céu, tá muito, meu Deus, menos 7 graus, tá muito frio. Quer ver, ó? Tempo agora em Roma. Caramba, tá frio mesmo, hein? Tá frio mesmo. Tá muito frio em Roma. Tá doido, tá doido, tá doido. Vamos ver outra cidade. Vamos ver. Deixa eu pensar. Aproveitando, coloca a cidade que você é. Você é da onde? Coloca aqui. Por exemplo, colocar Porto Alegre. Porto Alegre deve estar o que agora? Uns 20 graus? Vamos ver aqui. Deixa eu limpar. Porto Alegre. Tananã, Porto Alegre. Ó, temperatura 25 graus. Tá certo. Tá vendo? Umidade 54. Temperatura. Temperatura. Isso aqui feels like, sensação térmica. Sensação térmica, temperatura máxima do dia, temperatura mínima. Então, Porto Alegre, ó. São Paulo hoje tá friozinho aqui, deve estar uns 20 graus. Friozinho, 20 graus. Deve ter batido talvez 15, não sei. É isso mesmo, ó. Cadê? Ó, 19 graus, ó. Tá friozinho. Então, beleza, tá funcionando. Agora que as informações já estão vindo bonitinho, a gente precisa, já enviamos cidade para o provedor, pegar a resposta e precisamos colocar essa resposta na tela. Como que a gente coloca na tela? Primeiro, onde a gente vai colocar na tela? A gente vai colocar aqui na caixa média. Lembra que eu falei que a gente ia colocar aqui dentro? Então, eu preciso saber quem que é a caixa média. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, let, chamar de caixa. Eu vou lá no HTML, já aprendeu isso, ó. Vou lá no HTML, vou procurar por alguém. Esse alguém tem uma classe. Essa classe é a classe média. Então, eu já sei quem é a caixa aqui, ó. Minha caixa é a... Eu vou procurar pela caixa média. Eu já sei quem ele é. Agora que eu sei quem ele é, eu vou injetar os dados ali dentro. Como que eu faço isso? Bem, eu vou ter o caixa.inner HTML. O que é o inner HTML? O inner HTML é uma ferramenta para colocar algo lá dentro. Então, por exemplo, se eu quiser colocar um parágrafo ali, ó, eu posso colocar aqui, ó, parágrafo. Olá, deu bom? Salvei e... Cadê? Eu vou clicar aqui para ele chamar a função e, ó, tá vendo? Ó, ele colocou o parágrafo aqui. Então, o inner HTML insere qualquer coisa que eu quiser, mas eu não quero inserir qualquer coisa, eu quero inserir meus dados. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o template string de novo, porque ele me dá outro superpoder, além de colocar dados ali, eu consigo pular linha. Então, vamos pular linha. Eu vou colocar aqui um H2, aqui no H2 eu vou colocar o nome da cidade, que vai ser o nome da cidade, Aí, a gente vai colocar um parágrafo que vai ter a temperatura. Vou colocar aqui por enquanto, enfim, a gente já vai colocar os dados. Aí, além da temperatura, eu vou ter uma imagem ali com a previsão do tempo. Eu vou ter também um botão ali com a umidade. Que mais que a gente vai ter? Eu vou ter um botão ali também da IA, que a IA vai me dar sugestão de roupa. Poderia ser outra coisa, tá? Eu vou te mostrar que você pode pedir o que você quiser para IA. E, por último,
a gente também vai ter a resposta da IA. Tá? Então, eu vou fazer tudo isso. E se eu clicar aqui, você vai ver ó, que ele já está colocando aqui na tela para mim. Porém, agora a gente precisa colocar isso com os dados corretos. Então, não vou colocar escrever nome da cidade. Eu vou colocar o nome da cidade. Aí eu coloco esse carinha aqui. Lembrando que a resposta está aqui em dados JSON. E aonde que está o nome da cidade? Bem, se a gente colocar aqui Roma, eu vou pesquisar. Vou clicar aqui com o botão direito. E vamos ver aonde está o nome da cidade. Então, o nome da cidade... O que ele está reclamando? Ah, eu tirei o console.log, né? Deixa eu colocar aqui de novo. Console.log. Dados JSON. Deixa eu salvar aqui. Qualquer cidade. Não esquece de comentar aqui. Eu quero saber de que cidade você está falando. Coloca aí. Então, o nome da cidade vai ficar aqui, ó. Name. Deixa eu ver se tem o nome traduzido. Eu não sei se ele tem o nome traduzido, mas eu acho que não. Deixa eu colocar aqui name mesmo. Então, aonde que vai ser o nome? É o dados JSON, ponto nome. Aí agora eu vou ter a temperatura. Então eu vou pegar os dados JSON. Será que é isso? Vamos ver se a IA completou certo. A temperatura está aqui em main, temp. É isso mesmo, ó. Temperatura. Aí a gente pode fazer uma graça. A gente pode colocar aquele sinal de Celsius. Deixa eu ver. Símbolo Celsius. Ó, vou copiar aqui. Ó, você pesquisei no Google. Ó. Vou copiar aqui. E a gente coloca aqui para ficar mais bonito. Depois a imagem a gente faz daqui a pouquinho. Aí eu vou ter a umidade. A umidade é dados JSON. Vamos ver aqui. Pesquisar. A umidade é main humidity. Copiar aqui, né, para não fazer besteira. Ponto humidity. Sugestão de roupa é o botão e resposta da IA a gente vai colocar depois. Por último, eu tenho a minha imagem. A imagem eu vou colocar o SRC. Lá na documentação, ele ensina essa parte da imagem. Vou mostrar para vocês. A imagem... ele ensina a fazer aqui, quer ver? Caramba, ele ensina a fazer. Eu queria mostrar para vocês. Onde que mostra isso? Acho que é icon. Deixa eu voltar lá. Aqui, ó. Weather icon. Weather icon. Mas vamos ver aqui onde que ele ensina. Aqui, ó. Lista de códigos. Então, tem a lista de códigos. E aí, é só colocar o código, tá vendo? Então, eu vou pegar essa URL, ó. Tá vendo? Eu pego essa URL e aí eu coloco o código que tá vindo. Então, como que eu vou colocar aqui a imagem? Eu coloco essa imagem, tá vendo? Aqui eu preciso encaixar o ícone. Então, eu deleto isso aqui, coloco isso aqui no lugar e vou colocar dados JSON, ponto. Vamos ver aonde que chega essa informação. Vamos ver aqui, eu não lembro onde era que chega a informação ali do icon. Acho que aqui é weather. É aqui, ó, weather 0 icon. A gente precisa desse código. Colocando esse código, ele vai montar a imagem. Então, eu pego aquele endereço, wn barra, aí aqui eu vou colocar o ícone.png. Então, ali é weather. Se quiser copiar, para não ter erro, então a gente vai em weather 0. Weather 0. Ah, eu não consigo colocar. Você não pode colocar assim, ó, ponto 0. Então você tem que colocar assim, ó. Ó, tá vendo? 0, colchete 0, ponto, icon. Ponto icon. Beleza, ó. Montei aqui bonitinho minha imagem. Vou salvar.
e vamos ver se funciona. Ó. Roma, buscar, ó, funcionou. Ele está colocando na tela. Agora eu só preciso ir dar um tapa aqui no CSS, né? Então eu vou colocar aqui classe cidade. Cuidado aqui, ó, porque como a gente está no JavaScript, se você tiver qualquer errinho, ele não corrige, ó, tá vendo? O class, ele não corrige automaticamente. Tem que ficar esperto. Aqui eu vou chamar de temp. Aqui eu vou chamar, a IA sugeriu umidade. Vamos colocar umidade. Esse botão aqui eu vou colocar botão traço IA. E a resposta da IA eu vou colocar uma classe também. Vou chamar de resposta IA. Nossa imagem, eu não sei se vai precisar estilizar, mas eu já vou deixar uma imagem aqui, ó, ícone. Certo? Eu vou colocar aqui do lado CSS. Só para eu pegar aqui essas classes. Então, cidade, temp. Eu vou ter ali ícone. Eu vou ter ali umidade. Eu vou ter ali botão IA. E vou ter resposta IA. Beleza? Então, vou salvar aqui. E agora, vou fechar aqui por enquanto. E vamos estilizar esses caras rapidinho. Faltou só um aqui, que foi o caixa média. Tô esquecendo dele. Então, vamos lá. Então, peguei aqui o caixa média. Só vou colocar um margem top nele. Para ele não ficar tão grudado com a galera de cima. Perfeito. Temos aqui o cidade. Eu vou colocar um font size nele de 28 pixels. O temperatura... O temperatura, vou colocar um font size maior, 30 pixels. Temos ali o ícone. O ícone eu vou ver se vai ter que mexer ou não. Creio que talvez a gente nem precise mexer nesse cara, tá certo? Vamos aqui para o botão IA. O nosso botão IA vai ter bastante coisa. Vou colocar um border radius igual a gente estava colocando nos outros. Acho que um pouco menos. Vou colocar 10 pixels. Vou falar para ele ocupar todo o espaço que ele tem ali. Vou pedir para dar um margem top para não ficar muito grudado com a galera ali. Vou dar um padding de 12 pixels em cima e embaixo dos lados de 20 pixels. Vou colocar um font size de 16 pixels. Vou colocar uma cor branca no botão e vou colocar um background color. Cara, acho que eu vou colocar um background. Deixa eu ver aqui, uma cor mais puxada para o azul. Vou escolher uma cor aqui agora, porque aquela que estava lá eu não estava gostando muito não. Tava meio brocochô. Vou colocar aqui a resposta da IA também. Margem top nela, para não ficar grudado com a galera de cima. Font size de uns 14 pixels tá bom. E vou colocar um line height de 1.5. Line height. Line height é a altura da linha. É line height 1.5. Salvei aqui. E deixa eu atualizar. Deixa eu procurar aqui, Roma. Vamos ver o que está dando errado. Resposta da IA por enquanto. Deixa eu já ajeitar algumas coisas aqui. Border, vamos tirar border none. Esses caras aqui, faltou colocar um color neles. FFF, cidade color FFF. Aqui, caixa média. Aí eu vou fazer uma coisa aqui também. Vou colocar um font family. Vou colocar aqui um Arial. Tá? Salvar aqui, colocar uma fonte mais bonitinha. E vamos ver aqui como que tá o outro. Deixa eu ver. Então, vamos ver. Vou colocar aqui outra cidade, Paris. Beleza. Aqui, a temperatura, eu acho que vai a temperatura, vamos colocar um margem top nela. Uns 10 pixels.
Beleza. Esse undefined aqui é a umidade, né? A umidade a gente vai fazer o seguinte. Vamos voltar aqui no JavaScript. Vamos escrever umidade, 2 pontos. Acho que aqui é main.humidity. Vamos ver se é isso. Estava esquecendo do main. Vamos ver. Paris. Beleza, era isso mesmo. Agora só vamos colocar aqui nesse cara um color. Vamos ver se a font size dele tá bom. Cara, eu gostei. Eu acho que é isso. É isso. Talvez, tá vendo que aqui a gente pode colocar um pouquinho mais grosso. Que é a temperatura. Então eu coloco um font weight bold. E também esse cara, eu quero arredondar ele. Eu não quero 10.27. É muito feio isso. Como que a gente faz isso? Aqui na temperatura, a gente tem um cara chamado... Cara, esqueci o nome agora completamente. Como que é o nome desse cara? Floor. Math Floor. Então, esse cara aqui, ó. Math Floor. O Math Floor, ele vai arredondar para nós. Ó, arredondar para baixo, tá? Floor em inglês é piso, tá? Floor em inglês é piso. Então, a gente faz assim, ó. Math, biblioteca de matemática, e a gente escolhe o floor. Aí a gente coloca eles em volta, ele vai arredondar para baixo, tá? Floor é piso, então arredonde para baixo, arredonde para o piso. Floor é piso? Acho que é. Galera, eu tô enferrujado. Eu trabalhei na Austrália, mas faz tempo que eu não uso inglês. Aí eu vou deixar uma missão para você não ficar preguiçoso. Faz o hover aqui. Hover é quando você coloca o mouse e ele troca. Ó. Tá vendo o que a gente fez aqui? Faz a mesma coisa aqui. Eu não vou fazer tudo para vocês não, tá? Não vou fazer tudo. Eu vou fazer uma coisa aqui para te ajudar. Aqui nos styles, o ícone eu nem vou mexer, tá? Então eu vou até deletar aqui. Aqui nos styles, uma coisa que eu não ensinei você pode pegar a classe ali, ó, botão, traço IA, e a gente tem o Active, ó. Ou seja, quando o botão estiver ativo, a gente pode mudar alguma coisa nele. Por exemplo, eu vou pegar um transform, eu nunca fiz isso, deixa eu ver se funciona uma coisa. Translate 0.9. Deixa eu ver se isso aqui funciona, eu nunca fiz. Vamos ver se vai ficar legal. Não funcionou. Não como eu queria. Mas a gente vai pegar e vai colocar aqui também Ai, como que chama? Ai, aqui não é translate, perdão. Aqui é scale. Cara, uma hora e pouco de aula a gente vai ficando maluco. Deixa eu ver. Ah, deu certo, ó. Tá vendo? Ele ficou menor, só que ficou muito menor. Vou colocar 0.98. Transform scale. Ó, ficou bem legal. Aí a gente pode colocar um cursor como pointer. E aqui eu também vou colocar um opacity 0.9. Opacidade é transparência, tá? A mesma coisa, opacidade e transparência. Então aí o que acontece, ó? Quando eu clico, ó. Nossa, ficou show de bola, hein? Sugestão de roupa. E aí você pode colocar o que você quiser. Você vai ver isso agora, tá? Esse resposta da IA, por enquanto, tira isso aqui, tá? Vou tirar isso aqui. Agora a gente vai para a parte da IA. Antes de ir para a parte da IA, vamos para a parte de fazer a voz, né? Ele pegar por voz, mas ó, já tá bem legal. Só um detalhe, a umidade é %, né? Então vou colocar aqui o %. Beleza? Então, tá bem legal. Ó. Agora a gente vai fazer com o comando de voz, tá? Vamos fazer com o comando de voz, o nosso, eu tinha feito o input, ó, ficou um pouco menor, mas eu não sei, cara, eu gostei desse input menor. Vamos ver para cidades. Mesmo para cidades com nome maior, ó, eu acho que o input ficou bom, ficou mais clean. Então eu vou deixar assim, tá? Agora vamos fazer a parte de voz, tá? Então essa parte que funcionou, ele já está adicionando os textos na tela, com inner HTML, template string, tudo mais, editamos parte por parte. Eu gostei bastante, para mim ficou bem satisfatório, tá? E a gente matou isso aqui. O que eu preciso agora
é que você comente aqui embaixo o que você está achando dessa aula e o que você quer aprender no canal. Você quer aprender React, JavaScript, Node, enfim. Você quer seu primeiro emprego? Comenta aqui embaixo, não deixe de comentar, porque dá trabalho fazer esses vídeos. O mínimo que eu queria é que você comentasse aqui, desse um like, ajudasse a gente aqui, tá certo? Vamos lá, fluxo de voz. A gente precisa descobrir quando o botão foi clicado. Para isso, eu vou criar uma nova função, tá? Eu vou até fechar essa aqui, ó, só para não atrapalhar. Function. Eu vou colocar aqui, detecta voz. Tá? Então, vou colocar um alert aqui. Fui clicado. E uma dica que eu dou é você fazer tudo por partes. Verifica se está sendo chamada a função. Seja minucioso. Tá? Vou fechar aqui o CSS, vamos aqui para o HTML. Então, eu tenho esse botão, que é o botão do microfone. Eu vou colocar aqui o onClick, que a gente já aprendeu. OnClick, detecta a voz. Ó. A IA completou para mim. Eu vou salvar e vamos ver se funcionou. Cliquei aqui e está sendo chamado. Beleza. Agora, qual que é o próximo passo? Vamos ver na nossa listinha. Descobrir quando o botão foi clicado, começar a ouvir e pegar a transcrição. Como que a gente vai fazer isso? Aqui no navegador tem um módulo de voz, tá? No navegador moderno já existe esse módulo de voz. Como que a gente usa ele? Eu vou criar uma variável, você pode chamar o nome que você quiser. E aí, esse cara, ele chama... A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um new, tá vendo? New, window, ponto... Ó, ele já até completou para mim, é esse cara aqui, ó. Tá. Window, o que é o window? Window é a janela. Então, quando eu coloco window, eu tô, por assim dizer, pegando o meu navegador. Então, eu tô falando, ó, vai lá no navegador e procura lá dentro do navegador o WebKit Speech Recognition. Então, esse Speech Recognition, ele já tá dentro do navegador, só que para usar eu preciso colocar o new aqui na frente e colocar ele desta forma aqui, tá bom? Beleza? Aí eu tenho que colocar algumas configurações. A primeira configuração é o idioma. Tem que falar, cara, qual que é o idioma que ele tem que reconhecer? Então, eu coloco reconhecimento.lang PTBR, tá? Dessa forma aqui. Agora, eu tenho que ligar esse cara, avisar ele que, ó, você precisa funcionar. Para isso, a gente coloca dessa forma aqui, ó, start. Agora, ele meio que tá ligado. Só que eu preciso que ele me avise quando ele ouvir alguma coisa. Então, eu cliquei no botão, aí ele vai lá no navegador e vai pegar para mim a ferramenta de reconhecimento de voz. Então, ele vai pegar e vai guardar aqui. Aí, eu vou configurar essa ferramenta. Primeiro, eu vou colocar o idioma dela. Depois, eu vou dar o start nela. Só que aí, ele precisa me avisar quando ele conseguir transformar áudio em texto. Então, como que vai fazer isso? Eu pego o reconhecimento, ponto. Ele não está completando. Tá bem estranho. Era para ele completar aqui para mim. Eu não sei porque não está completando, mas tudo bem. Chama onResult. Ó, dessa forma aqui, ó. onResult. Esse cara, ele me devolve, por assim dizer, eu preciso passar uma função para ele, para que quando ele tiver um resultado, ele vai chamar uma função para mim, tá? Então, quando tiver um resultado, ele vai chamar uma função para mim. E eu posso fazer igual ele fez aqui, ó. Uma função. Essa função recebe os dados. Para receber os dados, eu preciso colocar alguma coisa aqui. Eu poderia colocar abacate, poderia colocar mamão, salada mista, mas normalmente a gente pega o evento, tá? Ele pede que eu coloque o nome. Então, basicamente, ele vai ficar de butuca quando eu clicar o botão. Quando ele ouvir uma voz e conseguir pegar o texto, ele chama essa função aqui para mim, tá? E aí, dentro desse evento, ele traz as informações. Eu vou colocar aqui um console.log no evento e vamos ver se ele está realmente trazendo o que a gente precisa, beleza? Salvei e vamos ver. Então, eu vou clicar aqui. Só de clicar, ele já tem que pedir autorização para mim para poder pegar minha voz. Vamos ver. Ó. E aí, beleza? Alguma coisa deu errado. Ele não pediu autorização porque, como eu já usei aqui, ele já tinha autorização. Mas vamos tentar de novo. Olá, tudo bem? Funcionou. Aí ele vai trazer um monte de coisa para nós. Um monte de coisa. Mas o que importa para nós, eu acho que está aqui em Results. Ou em Target. Cara, eu esqueci. Acho que é Results mesmo. Aqui, ó. Ah, não, ó. Transcript, ó.
Olá, tudo bem? Então, vamos pegar só o que importa para nós. A gente não quer esse monte de coisa aí. Então, eu vou colocar let, vou criar uma variável chamado texto transcrito. Vai ser o evento, ponto. Vamos ver aqui. Evento.results, ponto. Results. Aí, ponto 0.0.transcript. Então, é isso que importa para mim. Então, eu coloco ponto 0, o 0 a gente não pode colocar, ponto transcript. Aqui dentro vai ficar meu texto. Agora, eu preciso fazer o quê? Ó, eu já comecei a ouvir, pegar a transcrição. Agora, eu preciso enviar a transcrição para o servidor. Ó. Por que enviar a transcrição para o servidor? Eu preciso que ele pegue a cidade. Aí, como que eu faço? O jeito mais fácil para nós é, em vez de eu mandar direto para o servidor, eu vou encaixar. Por exemplo, eu falei São Paulo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar São Paulo aqui dentro do input e vou chamar a função que capta. Por quê? Lembre-se que essa função cliquei no botão, que você pode mudar o nome, o que ela faz? Ela capta o que está no input, ó. Ela capta o que está no input. Então, o que eu faço? Eu vou injetar o texto de transcrição no input, vou injetar no input, e aí o que eu faço depois? Eu chamo aquela função. Como que eu faço para injetar isso no input? Bem, vamos pegar o nosso input. Então, nem vou criar uma variável, eu posso fazer isso aqui também. Eu vou mostrar de outro jeito. Document.carrySelector. Ó, a IA já completou para mim. Então, eu vou lá no HTML, procuro alguém, esse alguém é um input, eu quero o valor dele, e aí eu coloco o novo valor dele. Então, o novo valor do input vai ser o que eu falar, entendeu? Então, ó, quando eu clico no botão, ele começa a detectar minha voz, assim que ele terminou de detectar, ele guarda o que eu falei aqui, e isso aqui, ó, ele injeta dentro do input, quer ver, ó? Madrid. Tá vendo? Ele injetou ali. Agora, o que eu faço? Eu chamo essa função, porque ela vai pegar o que tem dentro do input e vai trazer o resultado para mim. Então, eu posso chamar a minha função dessa forma. Entendeu? Então, Madrid. Espera aí. Madrid. O que ele está dando de erro? Cannot read property often defined. Reading temp. Eu devo ter deletado ou adicionado alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver o que eu fiz. Tanana. Ah, tá. Já sei o que está errado. Isso aqui, ó, cliquei no botão, tem que ficar aqui dentro. Senão dá pau. Por quê? Se eu coloco dentro da função, ele vai executar antes dele terminar isso aqui. Então, colocando dentro da função, eu garanto que primeiro ele executa isso para depois chamar o cliquei no botão. Se eu coloquei o cliquei no botão fora, aí ele acaba executando antes do cliquei no botão. Eu sei que está na ordem, mas eu não vou entrar muito a fundo, mas ele executa primeiro. Quer ver? Vamos ver se agora deu certo. Vamos ver. Madrid. Agora sim, ele executou na ordem certa. Beleza, então essa parte de voz já está funcionando. Já deu o like? Ele não encontrou essa cidade. Mas tudo bem, depois a gente podia colocar um tratamento de erro. Olha, essa cidade não encontrada e tal. Se vocês quiserem, manda aí nos comentários que a gente pode criar um vídeo deixando esse aqui mais profissional. Por último, mas não menos importante, eu acho que a parte mais importante do vídeo é agora. Por quê? A gente enviou a transcrição para o servidor, pegar a resposta e colocar na tela. A gente já fez isso, a gente reaproveitou esse fluxo básico. Agora eu preciso pegar os dados da cidade, enviar os dados para a IA, colocar os dados na tela. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, a gente vai precisar pegar uma IA. A gente vai utilizar uma IA chamada Grok. Por que a gente vai utilizar o Grok? Porque é de graça. Grok, você vai no Grok, G-R-O-Q. É uma IA gratuita, então já ajuda bastante, certo? Ó, eles patrocinam a McLaren. Olha, eles são chique. E aí, quem que vai ganhar o campeonato de Fórmula 1 de 2026? Quem que você acha que vai ganhar? Se você está assistindo esse vídeo em 2027, 2028, calma que esse vídeo ainda está atualizado, tá? Então, você vai clicar aqui em Start Building e basicamente você vai logar. Eu já estou logado, ele já caiu logado, mas basicamente você vai criar um cadastro.
você vai criar um cadastro, tá bom? Crie um cadastro, cria um cadastro aí para você, é gratuito. Aí ele tem acesso a várias IAs aqui, são IAs um pouquinho mais antigas porque é gratuito. Tem um vídeo meu que eu ensino você a usar o ChatGPT. É melhor? É, mas aí tem que pagar. Isso aqui é gratuito e quebra um galho porque a gente vai fazer, tá? Aí você vai aqui em API Keys, tá? E você vai criar uma API Key. Eu já tenho um monte, tá vendo? Você pode clicar aqui, ó, criar API Key. Eu vou chamar de YouTube 2026. Não vou colocar inspiração e submit. Aí, ponto importante, ele vai criar uma API Key para você. Você tem que criar a sua, não adianta pegar a minha, como não adianta pegar a outra lá também. Eu vou copiar. E detalhe, copie isso aqui e guarde, porque se você fechar agora, ó, já era. Não tem como mais utilizar. Não tem como mais pegar novamente, tá? Eu vou guardar ela aqui, ó, já vou chamar de let chave IA, tá? Guarda a sua aí, salva para você não perder. Então já tô com a chave da minha IA. O que eu preciso agora? Eu preciso pegar os dados da cidade e enviar esses dados para a IA para que tudo ocorra. Para isso, a gente vai criar uma função. Vou chamar uma função. Vou criar uma função chamada, não sei, pedir sugestão roupa. E aí você vai ver que o que eu vou te ensinar aqui você pode usar em qualquer momento, em qualquer lugar, tá? Vamos lá no nosso botão. Nosso botão fica aqui mesmo, né? Ó. E a gente vai colocar aqui, ó, on click. Pedir sugestão roupa, tá? Ele já completou aqui para mim. Cuidado, porque aqui ele não corrige igual lá no HTML. Se você tiver encafifado com um problema ou achar que tá dando errado, ó, copia, cola aqui, faz bonitinho o que você tem que fazer aqui, ó, porque aqui ele vai corrigir se você cometeu algum erro. Aí você copia e cola aqui de volta, tá? Mas enfim, clicando nesse botão, ele já chama aqui para nós. Aí a gente vai fazer o quê? Vai colocar um alert. Olá. Para quê? Para a gente ter certeza que ele está sendo chamado. Para a gente não cometer nenhum erro. Então, Madrid. O que ele tá dando erro? Acho que ele não encontrou Madrid. Deixa eu ver como. Ó, ele tá dando erro ainda quando ele não encontra o nome da cidade, tá? Depois a gente pode corrigir isso aí. Sugestão de roupa. Então, ó, ele já tá chamando o botão, ó. Ó, tá chamando a função quando eu clico no botão. Beleza. Então, já temos alguns passos aqui. A gente já pegou a chave da IA. Deixa ela guardadinha aqui. O que a gente precisa? Pegar os dados da cidade, enviar os dados para a IA e colocar os dados na tela. Então, eu não tenho os dados da cidade por enquanto. Na verdade, eu até tenho, mas eu preciso ter eles aqui. Então, vamos pegar esses dados. Então, a gente tem... eu preciso da temperatura. O que mais que eu preciso? Da umidade. Vamos pegar a umidade e a cidade. Então, eu preciso desses dados aqui. Como que eu pego esses dados? Bem, eles estão aqui na tela, ó. É só eu capturar. Então, ó, a IA vai completar, eu vou colocar aqui pra gente ir mais rápido. Mas basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai... ela completou errado? Não, ó. Tá vendo? A gente vai pegar as classes. Por exemplo, a classe do parágrafo. Tá a temperatura. Se eu quiser pegar a umidade, eu pego aqui, ó, classe umidade. Se eu quiser pegar a cidade, eu pego cidade, tá? Então eu tô pegando, vou lá no HTML, pego o Query Selector, falo que é uma classe e pego a classe. E aí, eu quero só o texto. Aí eu uso essa ferramenta chamada Text Content. Text Content é conteúdo do texto, tá? Se eu for traduzir. Então eu não quero tudo, eu só quero o conteúdo do texto. Então eu já tenho os dados para mandar para a IA. Ok? Beleza? Aí, como que eu faço para acessar a nossa IA? Tem vários jeitos, ó, ele já está até completando para mim. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui na documentation para vocês. Playground. Ó, esse playground aqui, ele já mostra de uma forma bem legal. Esse playground, primeiro você escolhe o que você quer. Eu quero, ó, tem JSON, tem JavaScript, eu quero JavaScript, tá? Então, eu tô aqui com o JavaScript. Algumas coisas a gente não vai precisar fazer. Por exemplo, chamar aqui o Grok. Deixa eu ver. A gente vai usar qual IA? Deixa eu ver aqui. Tem várias, tem... Ó, as melhores que eu gosto de utilizar aqui, na minha opinião. Essas do OpenAI dá pra gente utilizar. Ou os llamas que são da Meta, tá? Então, dá pra gente usar alguma dessas versões aqui que já funciona muito bem. Ele tá colocando de um jeito mais complexo, tendo que instalar a biblioteca. Deixa eu ver se aqui JSON
Esse background dele está meio complicado. Esse aqui vai ser o que mais se aproxima do que a gente vai fazer, tá? Porém, a gente não vai fazer exatamente, não dá para copiar exatamente isso aqui. Mas a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos copiar esse cara aqui, ó, que já vai nos ajudar, beleza? Ok. Ó, copia esse cara aqui. Copiei. A gente vai fazer o seguinte, igual a gente fez da outra vez. Eu vou criar um let resposta para armazenar nossa resposta. Vou dar um await, porque eu estou indo lá no servidor. Então, quando eu coloco o await, eu tenho que colocar o async. Então, await. Vou usar o fetch, que é a ferramenta do JavaScript. E aqui dentro do fetch, eu vou colocar duas coisas. Primeiro, eu vou colocar o endereço, que é esse aqui, ó, api.grok.com/openai/v1/chat/completions, tá? Você pode copiar aqui da documentação do Playground, tá? Beleza? Ó. Então tem aqui o Playground, bonitinho. Então você pega aqui. Perfeito. Aí, a gente vai colocar uma vírgula aqui, ó. Vírgula, tá vendo? Ó, vírgula, ó. Uma vírgula e vamos colocar os bigodinhos. Por que uma vírgula e os bigodinhos? Ó, cuidado aqui, ó, dentro do parênteses, uma vírgula e os bigodinhos. Porque a gente vai precisar colocar algumas configurações para a gente mandar para o servidor. A primeira é o método. Method. Inclusive, se você colocar, a IA tá completando para mim, mas se você colocar apertar Ctrl espaço, ó, ele mostra tudo que ele tem ali disponível. Agora a gente quer um método. O que é um método? Eu tenho um vídeo aqui explicando um curso de Node. No curso de Node, você pode procurar aqui no canal, curso de Node, eu explico. Mas basicamente, toda vez que a gente vai para um servidor, a gente tem que falar um método. Rodolfo, mas por que no outro a gente não fez? Porque a gente tem alguns métodos que a gente chama de métodos HTTP, tá? Ou verbos, métodos, vou colocar métodos HTTP. O que são esses métodos? Basicamente, a gente vai falar para o servidor o que eu quero dele. Então, o método get é pegar dados do servidor. O post é enviar dados para o servidor e também receber resposta. É mandar dados e receber resposta. O put é atualizar dados do servidor e o delete é deletar. Então, eu tenho esses métodos aqui. Esses aqui são os principais. Por que no outro eu não coloquei? Porque o método padrão, o padrão é o get. Então, se eu vou dar um get, eu não preciso avisar que é um get, tá? Eu posso pedir lá que ele, como no caso é get, ele já me manda automaticamente, tá? No nosso caso agora, não vai ser um get, vai ser um post. Por que vai ser um post agora? Porque eu preciso mandar informações para o servidor e receber. Rodolfo, mas o outro eu também estava mandando a cidade. Sim, mas aqui a gente vai mandar, por assim dizer, mais informações ainda, tá? A gente vai mandar o nome da cidade, vai mandar um texto, vai mandar muita coisa. Lá a gente só mandou os parâmetros, é algo mais simples, tá? Então, basicamente, agora a gente precisa colocar o método que a gente quer, que é o método post, tá? Se você ler, isso aqui tá na documentação. Tá vendo, ó? Ó, método, aqui, ó, post. Se a gente colocar aqui, cadê? Core, JavaScript... Aqui ele não está mostrando, porque aqui ele usa a biblioteca, mas a gente não vai instalar a biblioteca e dá mais trabalho. Aqui no JSON ele também está bem cru, ele não mostra. No de Python também não mostra, mas o que mais importa é isso aqui. O cur basicamente é um resumo do que eu preciso mandar para ele. Então eu preciso mandar o método, isso aqui ele manda automático, que eu estou avisando que é um application JSON, mas a gente vai colocar também. E preciso mandar better, espaço, a nossa chave. E aí eu preciso mandar esse messages com o role e o content, que é o conteúdo que eu quero, tá? Então vamos montando aos poucos. Primeiro, o método, vírgula. Aí eu preciso colocar assim, ó, readers. Coloca Ctrl espaço para você não errar, tá? Os headers são o cabeçalho. O que é o cabeçalho? O cabeçalho são algumas configurações que a gente vai colocar. Lembra que no HTML o head é configuração? Aqui, quando eu vou fazer uma chamada para o servidor também, não chama head, mas chama readers. Você percebeu que é bem parecido, né? Cabeça, cabeçalho. Aqui vai algumas configurações. A primeira configuração é aquela que ele falou ali, que é content. Ó, content type application JSON. Então, eu estou avisando para ele que eu vou mandar JSON para ele. Ó. Ele está falando aqui para mim. Ó. Se quiser, você pode até copiar. Ó. Content type application JSON. Tá? Então, eu estou falando para ele o seguinte. Ó, eu vou te mandar JSON. Beleza, vírgula. Outra configuração que ele pede é o authorization.
Authorization. Aqui, ó, tá errado. Aqui, ó. Eu copiei lá direto, mas tem que colocar separado assim, ó. Tá vendo? Content type, 2 pontos. Agora, o authorization, eu preciso mandar a minha chave. Lembra que eu tenho uma chave aqui, ó? Então eu vou pegar a minha chave IA, que eu peguei lá do site, e vou escrever aqui better. Tá vendo? Better, espaço, a minha chave, tá? Aí eu posso fazer better, espaço, mais minha chave, tá? Serve assim. Só não esquece de dar espaço, tá vendo? Ó, eu tô dando espaço, ó. Better. Por que better, Rodolfo? Essa autêntica, essa chave chama de better, ela chama better, token, tá? Chama better token. Então toda vez que eu vou mandar esse token, essa chave, eu tenho que escrever better, avisar que é um better token e espaço, tá? Cuidado para não errar, tá? Cuidado. Vá copiando, ó. Better, espaço mais o seu token. Beleza? Ok? Nos readers é só isso. Então eu coloco o método post, os readers, vírgula. Agora, aqui também eu tenho o body. Eu tenho o body. Aí eu vou precisar converter, por assim dizer, o que eu vou mandar. Aqui ele fala isso? Eu acho que não. Mas se a gente mandar assim direto, pode dar pau. A gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar tudo que está aqui dentro e vou dar um JSON.stringify. O que é esse JSON.stringify? Bem, tudo que eu vou escrever aqui dentro é, por assim dizer, é JavaScript, correto? É JavaScript, é um objeto do JavaScript. Porém, entretanto, todavia, o servidor espera JSON. Eu falei para vocês que o JSON é o JavaScript Object Notation. Acho que eu falei, né? JavaScript Object Notation. Mas na prática, o que é esse formato JSON? Na prática, é isso aqui, ó. Na prática, o JSON é isso aqui. Quando você tem chave e valor com as aspas. Ou seja, o servidor espera isso aqui, ó. Isso aqui é um JSON, ó, tá vendo? Isso aqui é um JSON, onde a chave ela tem aspas duplas e o valor também aspas duplas. Porém, no JavaScript, a gente não faz isso. No JavaScript, a gente faz o quê, ó? Por exemplo, mensagem, 2 pontos, olá. Isso aqui não é um JSON, isso aqui é um objeto do JavaScript. Só que eu preciso mandar, ó, o servidor está esperando o JSON. Então, eu tenho duas opções. Ou eu escrevo tudo assim, ou eu coloco tudo dentro do JSON Stringify, que aí ele converte para mim. Eu prefiro colocar aqui porque ele converte para mim. E aí o que eu preciso mandar para o servidor aqui? Eu preciso colocar um cara chamado messages. Então a gente vai colocar aqui, ó, messages. Por quê, Rodolfo? Porque a documentação falou, pô. Aí eu coloco um conchetes aqui, é um array, tá vendo? E dentro desse array eu vou ter o role user content. O que é esse role user content? Clicar com o botão direito aqui, formatar. Basicamente eu estou falando para IA quem que eu sou. Eu sou o usuário, correto? Tá, mas eu poderia ser outra coisa? Sim, você pode falar para a IA que você está mandando uma mensagem de sistema. Eu não vou entrar a fundo aqui, mas basicamente a minha conversa agora com a IA é: eu sou um usuário e eu estou te mandando um conteúdo. Basicamente o que está acontecendo aqui é a mesma coisa que eu entrar no chat lá, chat GPT, e escrever. Quando eu mando alguma coisa para o chat GPT, ou eu tenho as minhas IAs lá do Dev Club, quando eu clico e mando uma mensagem para IA, eu sou o quê? Um usuário. Então, lá dentro da configuração que eu fiz lá com os meus programadores, a gente falou, ó, isso aqui é uma mensagem de usuário. Então aqui eu preciso configurar a mesma coisa. Eu tenho que avisar que eu sou o user e aqui vai a mensagem. Por isso que eu falei para você que o que eu estou te ensinando aqui serve para qualquer coisa. Nesse caso, eu estou pedindo para ele uma sugestão de roupa. Só que aqui no conteúdo eu poderia falar o que eu quiser. Eu poderia falar assim: oi, me fale sobre a previsão do tempo. Me fale sobre X, Y, Z, tananã, tananã, tananã. Tá? Por exemplo, eu poderia falar assim: me explique tudo sobre JavaScript. Um exemplo, eu sou usuário e eu estou mandando esse conteúdo aqui para IA. E aí o que acontece? Ele vai responder aqui na resposta, tá? Eu já configurei tudo. Aí aqui depois vai ter a resposta, perfeito? Porém, a resposta ela chega num formato que a gente já viu, que não é um formato que a gente quer. Então eu vou criar uma variável aqui, vou pegar a resposta e vou converter para JSON e vamos ver aqui na tela on console.log, tá? Só não esquece de colocar o await aqui.
e a gente vai ver na tela se deu certo, beleza? Ó, vê certinho se você não colocou nenhuma vírgula a mais, a menos. Eu sei que é complicado, mas é porque é a primeira vez que você fez isso. Depois você vai fazendo dia a dia, vai ficando fácil, beleza? Aqui no conteúdo eu mandei qualquer coisa para ele, como você pode mandar qualquer coisa, tá? Vou salvar. E aí a gente vai lá na nossa aplicação. Aqui vou pesquisar. É Madrid. Beleza. Agora eu vou pedir uma sugestão de roupa. Chave A não definida. Deixa eu ver. Eu coloquei a chave A dentro da outra função. Tem que ficar fora. Então vou colocar aqui fora. Perdão. Eu não percebi que estava aqui dentro. Então ela tem que ficar aqui fora, tá vendo? Por quê? O que está dentro da função só existe na função. Se eu crio uma variável dentro da função, ela só existe aqui dentro. Se outra função tentar acessar, não vai conseguir, tá? O que acontece na função, fica na função. Beleza? Vamos tentar agora. Madrid. Sugestão de roupa. Ele está dando algum erro. Model. Eu esqueci de colocar o modelo. Tem que colocar o modelo, ó. Ele já me avisou. Então aqui eu tenho que escrever, ó, model. Não é aqui então. É aqui, acho que é aqui dentro. Em cima de Mentions, deixa eu ver. Ctrl espaço. Vamos ver na documentação? A IA completou, mas não vou confiar. Onde que fica o model? Aqui, ó. Tá vendo? Tem outras configurações que eu posso colocar. Temperatura, string, blá, blá. Isso aqui para nós não importa. Para nós agora o que importa é o model. Eu vou escolher um llama. Acho que eu vou pegar esse llama 4 aqui, ó. Tá? Aí eu vou copiar aqui, ó. Tá vendo? Model. Tá vendo? Ó, você copia essa linha e vamos colar ela aqui. Só que não tem isso aqui. Estou dando stringify, então não precisa. Vamos pegar essa versão aqui. Eu preciso falar qual modelo de IA que eu quero. Aí você pode ir testando vários e ver qual que responde melhor. Vamos ver. Olha, ele respondeu. Então, ele respondeu. Chat completion, usage, grok, um monte de informação, choices, 0, message, conteúdo. Que tarefa desafiadora. JavaScript é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada, bem legal. Vamos colocar já esse texto na tela? Aonde que a gente vai colocar esse texto? A gente vai colocar esse texto aqui, ó, resposta IA. Então a gente já aprendeu como que a gente faz isso, né? Já aprendemos como que a gente faz isso. Eu vou lá depois da resposta dele, que está ali em dados, eu vou dar um document.carrySelector, vou falar que é uma classe, resposta da IA, aí eu faço o quê? Eu preciso injetar lá dentro dela. Então eu posso usar o inner.html igual a dados, ponto. Vamos ver aonde que está dados, ponto, choices, zero, choices, 0, ponto message, ponto content. Basicamente vamos fazer isso aqui, ó, e aí já está na tela os nossos dados, tá? Madrid, vamos ver se ele coloca aqui, ó, aí ele colocou, ó. A resposta ficou gigante, gigante, gigante. Mas calma, não é essa a resposta que eu quero. Mas você viu que você pode adaptar isso para qualquer coisa. Aí dá para você ganhar dinheiro, dá para você criar sistemas, vender sistemas para alguém. Mas o que eu quero é a sugestão de roupa. Então eu vou colocar aqui. Me dê uma sugestão de qual roupa usar hoje. Porque sempre é a mesma sugestão. Estou na cidade de... Aí a gente vai utilizar o template string de novo. Ó. E se você quiser, para facilitar, você pode até ir pulando linha. Me deixa testando qual roupa usar. Aí você pode pular a linha. Ó.
estou na cidade de... Aí você coloca ali, ó, que a gente já pegou ali em cima, cidade, ó. Ó, lembra que a gente deixou separado? A temperatura atual é... Aí a gente pega ali o temperatura. E a, pular aqui linha, e a umidade está em... A gente coloca assim, umidade. Cara, aí eu vou falar assim, me dê sugestões em 2 frases curtas, tá? Senão vai ficar um texto gigante, vocês já viram que ele gosta de falar, né? Beleza, então ele vai me fazer, deixa eu ir aqui mais pro lado, tá? Me dê sugestão de qual roupa usar hoje. Estou na cidade de, a temperatura atual é, e a umidade está em, me dê sugestões em 2 frases curtas. Beleza, vou salvar aqui, vou escrever aqui São Paulo, sugestão de roupa. Para o clima ameno em São Paulo, uma sugestão é usar uma blusa de manga longa e uma calça jeans, completadas por um casaco leve. Esta combinação deve mantê-lo confortável com a temperatura em 17 graus e umidade relativamente alta. Boa! Ficou muito legal, mas vou te falar, não adianta nada tudo isso que a gente fez. Nada, se só tiver no seu computador. Por isso que agora a nossa super parceira, a Rostinger, ó, já fizemos tudo. Agora falta colocar no ar. Por isso que a Rostinger vai nos ajudar a fazer isso aqui, ó, um piscar de olhos. Bora lá. Olha só, eu já uso a Rostinger há uns 5 anos, por isso que a gente se tornou parceiro, porque é uma empresa que eu confio, que eu uso nos meus projetos, e é muito importante você publicar seus projetos num lugar bom e publicar seus projetos para mostrar para as empresas. E a melhor parte, é muito barato, cara. A Rostinger tem planos a partir de R$ 5,99, de graça. E aqui embaixo vai ter meu link e tem o cupom DevClub, pra você ganhar mais desconto ainda com o link e mais desconto ainda com o cupom. E ainda tem o domínio gratuito, então o seu www, você não precisa pagar por isso. E aí como funciona? Você escolhe seu plano, vai cair aqui na sua conta, beleza? Você vai aqui em Sites, lembrando que a Rostinger tem suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se tiver qualquer dúvida, é só chamar eles lá, tá? Você vai aqui em Sites e aí você vai aqui em Gerenciador de Arquivos. Dentro do Gerenciador de Arquivos, é só jogar os nossos arquivos do nosso site. Simples assim. Vai ter essa pasta public HTML. Você clica aqui, ó, para subir, enviar arquivos. Você vai escolher os arquivos. Eu vou escolher aqui os meus arquivos, ó, arquivo. Escolhi. Aí eu quero subir minha pasta de imagens também. Clico aqui em pasta, subir minha pasta e ok, pronto. Já está no ar. Se você clicar aqui, você vai ver, ó, ele demora 1 minuto ou 2, vamos ver. Tá carregando? Já tá no ar. Gostaram do vídeo? Deixa o like e vejo vocês no próximo.